Nosso texto base é Filipenses 3, eu quero que você abra lá. Eu estava pensando, meditando antes e depois da palavra, no peso do que Paulo está dizendo aqui. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele não está falando, querido, de um evangelho só de acréscimos. Ele está falando de um evangelho de perdas. E diz para ganhar Cristo. Muita coisa que antes tinha valor, muita coisa que era lucro. E diz, eu decidi jogar fora. Agora, ele não está falando de alguém que jogou fora, que tipo, jogou, mas não jogou. Jogou, mas quer pegar de volta. Ele diz, eu considerei como refúgio. É o tipo de coisa que eu perdi, não vale a pena pegar de volta. Essa é a atitude que todos nós devemos ter. Quando o Senhor fala de não mais olhar para trás, é uma postura de segui-lo. É uma decisão interior de um nível de compromisso tão grande que a gente rompe com coisas que não vão nos interessar mais. Você pode dizer amém? Eu tenho um pastor muito amigo. Eu não gosto de mencionar o nome dele quando eu falo isso. Não quero ninguém olhando para ele com preconceito. Muito amigo. É do círculo próximo de relacionamento, né, das igrejas que estão ligadas conosco. Ele, antes de se converter, ele teve uma experiência de conversão muito forte. É desse aspecto que eu quero falar. Ele era um assaltante de banco. A verdade, eles nunca roubavam agência. Eles roubavam, interceptavam o carro forte na entrada do banco. Era o tipo de trabalho que fazia. Ele era um de uma equipe de 11 nesse dia, o dia da conversão dele. Era um dos pilotos de fuga. Estavam em 2 carros, um com 5, outro com 6 pessoas. Estão sincronizados, pararam perto um pouquinho antes da abordagem. E ele está ali com o carro estacionado, uma escopeta carregada até a boca, na porta do carro. Passa um crente aleluiado, entregando folheto, dá um folheto para ele. Ele pegou para o cara ir embora logo. A mãe já havia se convertido e orava por ele. Ele sabia disso e não queria saber de nada. No momento que ele pega o folheto, que ele não dizia nada de profundamente evangelístico. Era um texto, uma transcrição de um texto da Escritura, 1 Coríntios 13. E diz que o título era o mais importante, é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, não tem amor, nada sou. Deu uma olhada naquilo e quando ele ia jogar fora, diz que ao pegar naquele papel, parece que uma mensagem entrou dentro dele. Ele não ouviu uma voz, ele não teve uma visão, mas de repente algo pegou ele por dentro. E ele teve a sensação, quando pegou aquele papel, que Deus estava dando uma advertência, essa é a sua última chance. Ele falou, pastor, eu nunca assaltei drogado, a maioria dos caras precisava estar drogado. Ele falou, eu ia de boa. Mas ele falou, me bateu um medo. Não era medo do assalto só, era medo de tudo. Eu virei para os colegas, ele falou, eu tinha dado serviço. Ele falou, eu virei para os colegas e falei, galera, estou fora. Os caras disseram, você está louco? Eu falei, se vocês... Ele falou, nós estamos em 11, um a mais, um a menos, não faz diferença. Se vocês me liberarem, eu não posso nem explicar, estou fora. Os caras disseram, a gente se vira sem você, mas loucura sua sair, você não vai ter parte nenhuma. Ele disse, estou fora. Ele correu atrás do cara que entregou o folheto, achou ele alguns quarteirões depois. Ele falou para o cara, se eu tiver que conversar com você a respeito disso, como que eu faço? O cara anotou no telefone, ele guardou e foi para casa. Foi o tempo de chegar em casa, já estava nos noticiários. Algo saiu errado, entraram numa perseguição policial, todos os 10 amigos foram mortos pela polícia. Aquilo fortaleceu ainda mais a convicção de que Deus tinha dado um ultimato, uma advertência, uma oportunidade. Ele passa a mão no telefone e liga para o cara. E ele diz, você já viu a notícia no jornal? Ele disse, sim. Ele disse, você viu que o assalto aconteceu perto de onde você estava? Sim. Ele falou, eu sou um dos que estava naqueles carros e você me entregou um folheto. Eu te procurei, dei o meu número de telefone, você pode me ajudar?
cara disse, eu posso. Mas eu quero saber se você quer ser ajudado. Não, eu quero. Ele falou, espere ouvir os meus termos. E foi encontrar com ele. Quando entrou com ele no bairro em que moravam, ele mostra para o cara tudo que ele tinha, a maior parte produto de roubo. A casa, os carros, tudo. Ele falou, essa é minha vida, é assim que eu vivo. O cara disse para ele, se você largar isso tudo, sem olhar para trás, sem voltar a pegar uma cueca, eu estou disposto a te ajudar. Ele diz, a mensagem do amor de Deus é o que todo mundo precisa entender. Não tem pecado que você não tenha cometido, não importa o assaltante que você foi, Deus tem um plano para você. Agora, se você quer andar com Jesus, você vai ter que desistir de tudo isso de uma vez por todas. É a mensagem, querido, que não se prega mais hoje em dia. Você vê gente dando testemunho que converteu e continua apresentando programa pornográfico na televisão. É um absurdo aonde as coisas chegaram hoje em dia. Um monte de gente se dizendo cristão e vivendo exatamente do mesmo jeito. Que nem aquele cara que um dia testemunhou, irmãos, eu fumava muito, tossia muito. Graças a Deus eu parei de tossir. Hoje, o nível de libertação que Deus traz é só o conveniente. O cara falou para ele, se você largar tudo e não voltar a pegar uma cueca, eu te ajudo. Ele falou, não tem nem para onde ir. O cara falou, eu te levo para minha casa. Um doido de um crente, irmão, recém-casado, 3 meses casado, botou um bandido que nunca viu dentro de casa. É lógico que por alguns poucos dias, e para se livrar dele, mandou ele para Jocum. Nós temos muito jocumeiro e eles sabem que tem gente que é Jocum, é centro de recuperação. Ele realmente se converteu, entendendo desde cedo o nível de renúncia a ser praticado. Se tornou um missionário no campo, hoje um pastor abençoado. Mas sabe, querido, você não vê esse tipo de mensagem sendo pregada. As pessoas não estão sendo evangelizadas dessa forma. Mas essa era a mensagem de Jesus desde o início. Quando as pessoas vinham por causa dos milagres, e os milagres é sempre uma forma de Deus tentar mostrar o seu amor, atrair as pessoas para pregar para elas a verdade. E quando as multidões vinham por causa dos milagres, Jesus mudava o discurso. No Evangelho de João, no capítulo 6, diz que eles queriam fazer dele rei depois da multiplicação de pães. Todo mundo queria um líder daquele. E aí Jesus começa a ensinar algo. Que a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos disseram, duro é esse discurso. Ele disse, se vocês não comerem a minha carne, não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ele não estava propondo nenhum rito canibalístico, mas ele estava falando de uma linguagem de aliança que todos os orientais entendiam. Ele estava falando, vocês têm que entrar num nível de aliança comigo, que é mistura de vida. Nós vamos se tornar uma carne, um sangue. E alguns dizem, é ruim. E a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não mais andavam com ele, dos discípulos. Aí Jesus vira para os 12, e a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão ditados populares, diz que Jesus vira para os 12 e diz, porta da rua, serventia da casa. Ele diz, vocês também querem se retirar? Pedro olha para ele e diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Ele está dizendo, você pode não ter onde reclinar a cabeça, você pode não ter recompensa terrena, mas nós não estamos com você interessado nisso. Se você parar de multiplicar pães, se você parar de operar milagres, nós estamos com você porque você tem as palavras da vida eterna. Essa é a razão pela qual eles ficaram. Querida, essa é a única razão pela qual um verdadeiro discípulo vai ficar. Porque hoje em dia a mensagem que está sendo pregada é só do que Jesus vai fazer por você. Meu querido, tem a sua parte, o que você vai precisar fazer com ele. Não é só aquilo que ele vai te dar, tem a parte do que você tem que dar. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando de oração, e oração parece só a forma da gente conseguir de Deus só o que quer. Não é bem isso. Também tem essa parte, mas não é só isso. Quando Jesus está no Getsemane, ele dobra o joelho e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você está dizendo, se tiver um plano B. Mas ele diz, todavia seja feita não a minha, mas a sua vontade. A oração também é um ambiente, um lugar onde Deus consegue de nós o que Ele quer. Deve ser um lugar de rendição, deve ser um lugar de entrega. E muita gente, querido, já não consegue passar essa barreira de cara no início. Olha comigo Mateus capítulo 7. Querido, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
É desejo de Deus que todos se salvem. Deus não está tentando jogar ninguém fora, não está tentando deixar ninguém de fora, e não predestinou ninguém para a perdição, como alguns ensinam. No entanto, em Mateus, no capítulo 7, Jesus dá uma palavra que é o terror dos gordinhos. E diz, entrai pela porta estreita. Quando eu falo isso, eu sei que alguém, em algum lugar, já enroscou em algum box de banho. E diz, entrai pela porta estreita. E diz, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Querido, vamos olhar sério para o que Jesus está falando. Ele fala da porta sendo estreita. A Bíblia apresenta Jesus, querido, como sendo a porta. Nós podemos resumir a vida cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. Porta é a entrada por meio do novo nascimento em Jesus. Alvo, o que vamos alcançar. O restante da vida cristã é chamado de caminho. É assim que o cristianismo era chamado, o caminho. Jesus está dizendo, a porta é estreita e o caminho apertado, até que se chegue ao alvo. E diz, isso não vai ser brincadeira. Interessante que a palavra traduzida aqui no versículo 14 como estreita, stenos no grego, fala de algo estreito, de apertado. Mas quando ele diz apertado o caminho, essa outra palavra que ele usa no grego, é a palavra tilibo. Ele significa prensar, como no caso das uvas, espremer, pressionar com firmeza. Essa palavra é muitas vezes traduzida para falar de angústias, de provações, aperto, você ser prensado, espremido. Quando eu olho para a maneira como nós vamos viver a vida cristã, nós não podemos achar que seguir Jesus é simplesmente viver só de festa. A mensagem do arrependimento se perdeu nos nossos dias. Hoje, quando alguém prega para o outro, diz, você tem que crer em Jesus, a gente começa da fé. Jesus não começou da fé. Jesus dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes da fé ser anunciada, o arrependimento era anunciado. João Batista, antes de Jesus manifestar, já estava pregando arrependimento. Jesus vem anunciando arrependimento. Jesus ensina os apóstolos a pregarem o arrependimento e a fé. Em Hebreus 6, um dos rudimentos da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas, primeiro. Depois vem a fé em Deus. Mas a própria mensagem de arrependimento não está sendo proclamada. Por quê? Nós não estamos levando as pessoas a entender que elas têm que romper com o pecado para se comprometer com o Senhor Jesus. O que nós estamos oferecendo muitas vezes é algo que não se ajusta com o padrão da palavra de Deus. Eu ouvi, querido, desde bem jovem, menino de tudo, no início do meu ministério, um pastor uma vez de cabelinho branco falando. Ele diz, a razão pela qual Pedro voltou a pescar depois da morte de Jesus é porque não afundou o barquinho dele. Ele tinha um plano B. A minha reação, na hora foi ficar pensando, tentando racionalizar contra aquilo, e podia ter afundado um barco e ter comprado outro, alugado outro, mas eu entendi, na verdade, a mensagem que ele queria dizer. Ela não precisava ser literal. Eliseu, quando atende o chamado de Deus através de Elias, a Bíblia diz que ele estava arando com 12 juntas de bois. Sabe o que ele fez? Churrasco. Acabou com os bois, acabou com o arado. E diz, nunca mais eu quero saber disso. Eu estou pegando um caminho sem volta. Isso foi que nem Israel, quando atravessa o Rio Jordão para entrar em Canaã. Aquilo é um caminho sem volta, irmão. Não sei se a turma pensou, mas Deus estava abrindo para entrar, não ia abrir para sair, não. Nós precisamos entender qual é o nível de compromisso, querido, e essa barreira, ela já tem que ser rompida desde o momento da conversão. Matthew Henry diz que a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Agora, depois que nos convertemos, eu creio que alguns enfrentam o que nós podemos chamar de saudades daquilo que a gente abandonou.